Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 11, onde nós estaremos falando o primeiro princípio da termodinâmica, ou como alguns livros colocam, a primeira lei da termodinâmica. É a mesma coisa. Bom, primeiro vem aqui um pedido, né? Se você gostar do vídeo, se você gostar das nossas aulas, você pode dar um joinha logo abaixo. Você pode compartilhar o vídeo para que outras pessoas, estudantes como você, amigos seus, possam também estar assistindo. E também você pode estar ajudando financeiramente. De que forma? Comprando alguma coisa na nossa loja. Então você vai comprar de repente um celular para você, você dá a preferência para a gente na nossa loja. Então é www.magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. Isso é tudo feito pelo Magazine Luiza, né? Então todas as parte de cadastro, não vem nada para mim, é tudo lá no Magazine Luiza, pagamento, etc. E só vem um dinheirinho para a gente relativo à nossa divulgação aqui da loja, né? Fora isso, você pode ficar tranquilo. Bom, vamos lá, sem maiores delongas, vamos para a nossa aula. Então, nessa aula do princípio da termodinâmica, o que vai embasar o primeiro princípio da termodinâmica? Conservação da energia. A gente vai falar do calor, mais um pouquinho, né, do calor. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre trabalho, a energia do fluido que atravessa a fronteira, que vai compor aí, né, a equação da energia, a equação do primeiro princípio da termodinâmica, e por fim, né, a gente vai finalizar com a equação geral da termodinâmica e já vai fazer algumas particularidades, que é o que a gente vai estar utilizando aí ao longo das nossas aulas, né? Bom, vamos lá então. Conservação da energia. Então, o sistema termodinâmico, ele pode receber, armazenar ou fornecer energia. Então, vai depender do sistema termodinâmico que eu estou trabalhando. A massa, por si só, ela pode apresentar três formas de energia: cinética, a energia potencial e a energia interna. Então, a energia cinética está relacionada com o movimento, né? V ao quadrado sobre 2. Essa é a equação, né, geral lá da equação cinética, a mesma lá da mecânica lá do ensino médio. Energia potencial tá ligada com o armazenamento da energia. Por exemplo, tem uma pedrinha aqui, eu tenho uma certa energia, soltei, ela passa de uma energia potencial, ou seja, eu tenho uma energia armazenada na forma de posição relativo à aceleração da gravidade, né, da atração universal, ela passa a adquirir velocidade, ou seja, eu tenho uma transformação de energia potencial em cinética. E a energia interna, nós começamos lá no começo dessa lista de termodinâmica, né, dessas aulas, nós falamos da energia interna. Ela está diretamente ligada com a temperatura. Então, nós fizemos a definição de temperatura e dizemos que ela era uma medida indireta da energia interna da substância, do corpo, né? E essa energia interna ela está relacionada com os movimentos das moléculas internas dos corpos, né? Então, é característica. Está diretamente ligado com a temperatura. Estou a 10 graus, é uma energia interna. Estou a 20 é outra, maior. Estou a 100 é outra, maior ainda. Essa é o caminho, né? Temperatura não é uma definição muito simples, digamos assim, né? A gente sabe que é, mas não sabe explicar direito, de um modo geral, né? Então a energia, ela pode estar, a energia total, né, do sistema, vai ser uma parte de calor, uma parte de trabalho e uma parte relativo aí a energia interna, né? Então o W seria o potencial, o cinético tudo misturado e relativo ao fluxo, à quantidade de massa, que é a massa vezes a energia específica, o Ezinho, né? Então quanto mais massa, mais energia eu tenho. Então vamos entender isso, né? Eu tenho o meu sistema termodinâmico. O que é um sistema? De repente, você está pegando um livro que está falando de sistema e volume de controle. Vamos entender qual é a diferença. Esse livro aqui que a gente está usando, ele usa muito sistema aberto e sistema fechado. Na prática, é basicamente a mesma coisa. Existe diferença? Claro que existe. O sistema, quando eu falo sistema, se eu estivesse acompanhando uma massa, tá aqui é massa, ela está aqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ou seja, os estados mudam para cá, mudam para lá, mudam para lá no diagrama, e eu volto com a mesma massa. Isso seria um sistema. Volume de controle, como o nome diz, é um volume que eu controlo. A massa que entra, sai e vai embora. Então vamos imaginar aqui como se fosse um tubo, né? Tá passando água nesse tubo. Passou água nesse tubo,
a massa de água que passou pelo tubo foi embora, não volta mais. Então, isso seria um volume de controle. Mas nos sistemas cíclicos, digamos assim, termodinâmicos, mesmo que seja na forma de volume de controle, vamos imaginar um compressor de ar. O ar entra, comprime e sai. Ou seja, não é o mesmo ar que volta, mas eu acabo entendendo como um ciclo termodinâmico. Então, na prática dá a mesma coisa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter nesse meu sistema, eu vou ter calor atravessando a fronteira, então seria entrando um QE, posso ter, né, um trabalho WE, uma massa entrando com uma determinada energia específica, ME, e o ME entrando com energia específica EE, posso ter calor saindo, trabalho saindo e massa saindo com energia que ele carrega junto com si. Bom, veja que a entrada a gente vai estar utilizando a letrinha E para indicar entrada e na saída S para indicar saída. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer o desenvolvimento de forma genérica e quando for o momento a gente vai utilizar ou E ou S. Já o livro que a gente está utilizando, que seria esse livro do Gilberto Ieno, né? Ele coloca a todo momento, ele apresenta as equações de E e S. A equação é a mesma, só muda o índice. Então, vou fazer de forma genérica, até para ocupar espaço da tela aqui. E depois, no momento oportuno, a gente vai estar colocando essas letrinhas. Bom, seguindo. O que é a conservação da energia? Então, a soma da energia que entra, seja ela qual for a forma de energia que eu estou trabalhando, seja calor, trabalho, enfim, comparada com o que sai, pode ser maior, igual ou menor. Então, dependendo do sistema, eu vou ter um aumento de energia, dependendo do sistema, vai se manter, né, das trocas, né, que acontecer, e dependendo do sistema, vai diminuir. Então, vai depender do meu sistema termodinâmico que eu estou tratando naquele momento. Então, pelo o princípio da conservação da energia, o que ele diz? Que a energia, ela não se cria, ela não se perde, ela se transforma, que é aquela, né, frase bonita, tudo se cria, nada se cria, tudo se transforma, eu não lembro direito qual que é o dizer, mas é exatamente isso. Eu pego energia de uma forma e transformo numa outra maneira. Por exemplo, ar comprimido. Eu pego um motor elétrico, então eu pego uma energia elétrica, coloco no motor, esse motor aciona através de, enfim, do tipo de, se for a pistão, se for centrífugo, enfim. Ele age mecanicamente no ar, então ele pega o ar desse volume, achata ele e fica o ar comprimido. O que eu faço com esse ar comprimido? Eu utilizo, por exemplo, numa parafusadeira. Pego a parafusadeira, você vê muito em borracharia, né? Ele passa pelo rotorzinho que tem lá na parafusadeira e faz gerar um eixo e que você, o mecânico, ele vai tirar ou colocar o parafuso. Então você pegou energia elétrica, transformou em ar comprimido. O ar comprimido é uma outra forma de energia. Depois eu transformo o ar comprimido, que é uma forma de energia, numa energia mecânica, que é o eixo girando. Então é isso que quer dizer aqui. Tudo se transforma e nada se cria. Então, se eu imaginar um sistema termodinâmico agora em repouso, por que eu estou pensando em repouso? Para que a energia cinética e potencial sejam zero, né? A sua variação seja zero, só para simplificar a minha análise. Depois a gente vai amplificar novamente. Então vai ficar a energia que entra menos a energia que sai, como a gente acabou de falar, vai ser a variação da energia interna, né? Que pode aumentar, diminuir ou ser a mesma. Ou uma outra maneira de escrever, ao invés de entra e sai, o Ezinho, o S, igual a UF menos o I, que é o que? A energia interna final menos a energia interna inicial. Lembrando que a energia pode ser calor, mais o trabalho, mais a questão da massa vezes a energia específica, que é o Ezinho. Lembrando que o U ele é M
vezes o Uzinho, que é a energia interna específica. Então, toda vez que nós usarmos a letra maiúscula para uma propriedade, é total. Usarmos a letra minúscula é específico. Específico para nós dentro da termodinâmica é aquela propriedade que a gente está lidando por quilo, por massa. Né? Se for no sistema internacional, por quilo, que é o que mais comum, é o mais comum de se utilizar, mas pode ser por qualquer unidade de massa. Continuando, calor, representado por Q. Se for o QE, o calor que entra, QS é o calor que sai. E o calor, que é importante dizer aqui, se você não estudou transferência de calor ainda, você vai estudar dentro da mecânica, né, dentro da engenharia mecânica ou do curso de tecnológico e mecânico. O que é o calor? O calor só existe é uma forma de energia em trânsito. Então, de que maneira? Eu tenho que ter um corpo com duas temperaturas diferentes. Então, tem um corpo a 10 e um corpo a 20. Então, o calor vai sair do de 20, sempre do de maior para o menor temperatura. E eu vou transferir energia para esse corpo de menor temperatura. Então, ele vai atravessar um sistema, vai atravessar a fronteira do sistema e vai para o outro lado. Né? Então, o calor só existe se transferindo. A partir do momento que esses dois corpos, esse a 10 e esse a 20, juntei, esse estava a 20, esse começa a diminuir, esse que estava a 10 começa a subir, vai chegar um momento que vai igualar. Nesse meu exemplo, a 15 graus, as temperaturas se igualam. O que vai acontecer? Cessa imediatamente a transferência de calor, porque o calor ele só existe se movimentando de um corpo para o outro. Tanto que lá na transferência de calor, todas as formas de calor, de propagação de calor, seja radiação, convecção, condução, na fórmula eu tenho um diferencial de temperatura, né? Uma temperatura menos a outra. Bom, trabalho, né? A máquina produz trabalho por meio de quê? Então a máquina, que vai ser os nossos sistemas termodinâmicos, os vários tipos de máquina, através do movimento do eixo. Então a gente fez um desenvolvimento sobre trabalho de um eixo no comecinho aí, nas aulas passadas. Então o que a gente mostrou lá? Eu tenho um eixo girando, boto um barbante, amarro e tem um peso. A partir do momento que esse eixo começa a girar, a cordinha começa a enrolar no eixo e eu começo a suspender o meu peso. Então o peso é uma força vezes a distância, isso seria o trabalho. O movimento da fronteira, a gente já discutiu isso na aula anterior, e o movimento do fluxo, né, do fluido que atravessa a fronteira, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, se a gente imaginar esse sistema, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um sistema de óleo, um sistema hidráulico, onde eu vou ter a seção de entrada SE, o óleo pressurizado, claro que eu tenho que ter uma válvula de controle, certo? Mas a gente não está mostrando aqui. Ele vai adentrar o meu sistema. A partir do momento que ele adentra o meu sistema, o que acontece com o pistão em vermelho? Ele vai começar a se movimentar na direção da força indicada. Então, ele passou a se movimentar pela ação do óleo que entra. E eu vou ter essa resistência dentro do meu sistema. Normalmente, por exemplo, um elevador hidráulico. Eu tenho um carro e eu começo a suspender esse carro. Então eu tenho a resistência do peso no outro sentido. Aí entra a ação e reação lá das leis de Newton, né? Então o trabalho ele vai gerar uma força vezes a distância e isso vai ser, eu traduzo em um trabalho em função dessa movimentação, desse fluxo de fluido que entra no meu sistema. Trabalho da fronteira a gente discutiu no vídeo anterior, na aula anterior, aula 9 e 8, né, as duas aulas anteriores, uma a gente já definiu, na outra a gente fez um exercício. Então, só para lembrar, o trabalho da fronteira vai ser a integral de PDV. E esse aqui é o V minúsculo de volume específico, onde P é a pressão interna do fluido, ou simplesmente pressão, e o V é o volume do sistema variável devido a essa movimentação aí da fronteira, né? Bom, o trabalho da força, trabalho produzido pela força de pressão. Lá em mecânica dos fluidos nós definimos lá a energia de pressão. Então é bem parecido o que foi definido lá, né? Então a figura, vamos imaginar essa figura aqui, um sisteminha com pistão da mesma forma.
Se a gente considerar a quantidade de óleo de massa unitária que entra no meu sistema pela seção SE, de área E, o que vai acontecer? Esse óleo é empurrado para dentro pela ação de uma outra camada de óleo, que exerce uma pressão, tal que P eu traduzo numa força. Então, se pressão é força dividido por área, toda vez que eu tenho uma pressão aplicada numa área, eu tenho uma força. Então, força é pressão vezes a área. Que área? A área de entrada do meu sistema. Então, o trabalho realizado, força vezes a distância, que nesse caso é o L, o quanto ele abriu aí, né? Tanto que ele se deslocou. Como a gente acabou de mostrar, a pressão força é pressão vezes a área. Então, no lugar do F, eu coloquei a pressão vezes a área. Bom, mas o que é área vezes comprimento? Nada mais é do que volume. Então, o trabalho específico vai ser a pressão vezes o volume específico. Se eu quiser o trabalho total, vai ser W maiúsculo, P, M, que é a quantidade de massa que eu tenho, vezes P, vezes V. Esse seria o trabalho total da força de pressão, né? Então, o trabalho produzido pela força de pressão. Bom, o trabalho de um eixo, como a gente comentou, ele pode entrar ou sair do sistema através de um eixo, e a gente acabou de falar agora há pouco aí, da onde se traduz, né, o trabalho em função do eixo aí, né? Se o sistema, vamos imaginar uma bomba, né? Eu tenho um motor elétrico, normalmente um motor elétrico, e ele vai fornecer energia para o rotor, esse rotor vai entregar energia para a água, né? Então eu tenho o meu sistema, que seria aí a minha bomba d'água, está entrando energia através de um eixo de um motor elétrico. Se o sistema for turbina, é exatamente o oposto, né? O fluido passa pelo rotor e esse rotor então entrega um eixo girando e normalmente, na maioria das vezes eu coloco um gerador elétrico, mas poderia ser qualquer outro tipo de gerador. Então, se for uma usina hidrelétrica, eu tenho uma turbina hidráulica juntamente com um gerador elétrico. Se for uma termoelétrica, pode ser uma turbina a vapor, juntamente com um gerador elétrico, ou pode ser uma turbina a gás. Ou pode ser as duas coisas, que é o chamado aí de cogeração, que aí seria um assunto para a gente falar mais lá para frente, né? Por enquanto ele está só na ideia. Então o trabalho total pode ser representado pelo trabalho da fronteira, pelo trabalho do eixo, mais o trabalho relativo aí à pressão, que é MPV. Né? Aqui no caso, o trabalho total de cada parcela, de cada forma de trabalho que pode acontecer no meu sistema, né? Bom, então a energia do fluido que atravessa a fronteira. Então a massa de fluido que atravessa a fronteira, ela é representada por M e contém uma certa energia E, uma energia específica. A energia total do fluido por unidade de massa, que é o mesmo que energia específica. Então M vezes E, que seria a energia total, é M vezes. Aí vem a parcela de cinética, V ao quadrado sobre 2, mais a parcela potencial mgz, mais a energia interna, M vezes U. Se eu dividir por tudo por M, eu vou ter a energia específica igual velocidade ao quadrado sobre 2, cinética, mais Gz, potencial, mais U, que é a energia interna. No sistema internacional, o Ezinho aqui, a energia específica, vai ser joule por quilo. Poderia ser qualquer outra unidade, desde que seja uma unidade de energia, quilocaloria por quilo, por exemplo. Né? Desde que seja uma massa, né? Uma unidade de massa e uma unidade de energia. Poderia ser qualquer uma delas. Bom, vamos falar agora então, né, que é o objetivo aqui da aula, que é a equação geral da termodinâmica. Então, com base na equação que representa o princípio da conservação, que nós falamos lá no começo, então vai ser a energia que entra menos a energia que sai, igual à energia interna final menos a energia interna inicial. Onde a energia vai ser o calor mais o trabalho mais a energia interna, que é o M vezes o E, e o trabalho, né, pode ser dividido em trabalho de eixo, o trabalho da fronteira, mais o trabalho relativo à movimentação, o trabalho de pressão, que vai ser MPV. Lembrando que o Ezinho, ele é velocidade ao quadrado sobre 2, acabamos de falar na tela anterior, Gz mais U. Então, o que vai resultar? A energia total, agora, vai ser igual calor mais
o trabalho mais M, e no lugar da energia específica eu vou colocar o que a gente acabou de escrever ali em cima, V ao quadrado sobre 2 cinético, mais Gz, relativo à energia potencial, mais U, relativo à energia interna, mais o PV, que é relativo à energia de pressão. Então agora está global o meu resultado, e aí eu vou colocar I para quando for entrada e S quando for saída. Continuando, então a energia, só repetir a equação aqui para a gente não esquecer. Se eu considerar o trabalho, juntar, né, num item só, o trabalho de fronteira e o trabalho de eixo, vai ficar o que então? O E vai ser igual, né, energia igual calor mais trabalho, mais massa vezes a parte da energia interna específica, V ao quadrado sobre 2, mais Gz, mais U, mais PV. Por outro lado, a energia interna do sistema U pode ser representado por M vezes Uzinho, que é a energia interna específica, que é o que a gente tem nas tabelas, né? Onde M é a massa do meu sistema. Assim, a equação acima, lá que a gente começou o desenvolvimento da equação geral, vai ficar o calor que entra, agora estou generalizando, então no lugar da energia que entra, vai ser calor que entra, mais o trabalho que entra, mais a massa que entra, vezes velocidade ao quadrado, sobre 2, mais Gz, mais UE, mais PE vezes VE, que é o volume específico, mais, menos, eu vou explicar o que é isso. Agora eu vou repetir a mesma coisa ali, do E, Q, W e tal, só que agora com o índice S. Então vai ser QS menos WS, menos massa de saída vezes velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais Gz de saída, mais o S, que é a energia interna, mais a pressão S vezes o volume específico S. Aí de repente você pode falar assim, mas por que e tudo isso igual a variação da energia interna, que é M, F, que é a final, vezes a energia interna final, menos a massa inicial vezes a energia interna inicial. Você fala, por que eu coloquei mais e menos aí na equação? Aqui é só um ajuste matemático. Do ponto de vista matemático, eu queria colocar tudo uma tela só que aí ficou uma letra muito pequena. Para que eu possa dividir e ficar matematicamente correto, do ponto de vista de sinal, mais vezes menos é menos. Se fosse tudo numa linha só, não teria o mais, só teria tudo menos e acabou. Para ficar matematicamente igual, mais e menos é só esse o motivo aqui para ficar matematicamente igual. Bom, continuando, né? Então, essa equação que a gente acabou de mostrar é a equação geral da primeira lei da termodinâmica. Só que a gente vai particularizar. Para um sistema fechado, pensando numa transformação acíclica, o que seria a transformação acíclica? Que ela a posição final não volta para a inicial, né? Então, o som inicial e final são diferentes. O sistema fechado, eu não tenho passagem de massa pela fronteira. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ficar o calor de entrada mais o trabalho de entrada, menos o calor de saída, menos o trabalho de saída, igual a massa inicial, que é a M, que é igual a final, vezes a energia interna final, menos a energia interna inicial. Se eu imaginar uma situação cíclica, onde o estado inicial é igual ao estado final, passo por uma série de transformações e volto para a minha origem. Aí como que fica? A energia interna final é igual à inicial, aquilo lá zero. Então o trabalho que entra mais o calor que entra mais o trabalho que entra, igual ao trabalho que sai mais o calor que sai, né? Então aquela segunda parte ela se anula. Bom, e a aplicação do princípio da termodinâmica, né? Que é o que a gente vai estar utilizando bastante, que é o sistema aberto em regime permanente. Lembrando, o que é sistema em regime permanente? Regime permanente é aquele, a gente já definiu isso aqui em termodinâmica e também lá em mecânica dos fluidos, nada mais é do que as propriedades, elas não mudam com o tempo, mas elas mudam ponto a ponto. Então, se eu pegar aqui as propriedades no ponto A, temperatura, pressão, etc., são diferentes dessas mesmas propriedades no ponto B. Mas eu acabei de olhar aqui, vamos supor que a pressão em A é 10. Daqui uma hora eu olho, a pressão em A está 10. Daqui 10 horas eu olho, a pressão está 10. Não mudou as propriedades. Então isso é regime permanente.
Quando o regime é permanente, a massa inicial é igual à massa final. Por quê? Se fosse diferente, eu teria acúmulo. Nesse sistema específico, como você tem aí um bocal, eu teria um acúmulo mais, uma concentração maior perto de B. E como isso não acontece em termos de massa, a quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai. Então, a variação de massa dentro do meu sistema é zero. Então, isso é regime permanente. Então, como que vai ficar o princípio da termodinâmica? Aquela segunda parcela vai ser zero. Então, vai ficar o calor que entra, mais o trabalho que entra, mais a massa que entra, vezes velocidade que entra ao quadrado sobre 2, mais Gz, mais o E, mais P, vezes V, esse Vzinho de massa específica, de volume específico, mais, menos, a mesma história que a gente acabou de falar, o calor que sai, menos o trabalho que sai, menos a massa que sai, que multiplica a velocidade ao quadrado que sai, sobre 2, divide por 2, mais Gz, que sai, mais a energia interna de saída, o S, mais PS vezes Vs, e isso tudo é igual a zero. Ou poderia colocar a entrada, a parte de energia que entra igual a parte de energia que sai, né? Como a segunda parte ela zera, então com isso eu teria a igualdade aí do meu sistema. Da mesma forma, eu destaquei o mais e menos aqui só para dizer que é um ajuste matemático, nada mais do que isso. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Utilizamos aí o livro do Termodinâmica do Gilberto Ieno e Luiz Negro. De novo, se gostar, dê um joinha, compartilha. Compra lá na nossa loja, só entrar, achar um produto que você tem interesse. Tiver curiosidade de saber de onde que a gente é, de quem que nós somos, né? Engenharia mecânica, por aí vai, né? Contatos aí por e-mail, você pode deixar no YouTube, Facebook, tem um grupo, tem a página, é só procurar a gente lá. Vai ser um prazer, através do Twitter, quando a gente avisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.